Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao 6º episódio da segunda temporada do Lucrando com Imóveis. Muito legal estar com vocês de novo aqui para falar de um assunto bem bacana, um assunto super atual, que é a reforma tributária e o efeito da reforma tributária nos imóveis e nos investimentos com imóveis. Esse assunto é um assunto que a gente teve vários pedidos já de clientes e de pessoas que nos acompanham e que são interessados e investem em imóveis, porque é um assunto que é complexo e traz muitos pontos a serem considerados. E eu estou bem feliz porque a gente conseguiu juntar um time de peso para discutir esse ponto aqui hoje. Vai ser um Lucrando com Imóveis especial, com 2 convidados, e logo eu vou apresentá-los para vocês. Vocês vão ver que vai ser uma discussão muito rica, tá? Antes de tudo, claro, chamando vocês todos para nos seguirem nos canais aí, no Spotify, no YouTube. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é uma comunidade de discussão na prática, em que a gente fala só sobre investimento em imóveis. Então, vocês vão ver nas descrições aqui, na descrição do YouTube, do Spotify, os links todos para entrar conosco, tá bom? Então, sem mais delongas, vou falar para vocês de quem serão nossos convidados aqui. Hoje a gente vai conversar com o Alcides Andrade. O Alcides, além de meu amigo de muito tempo, atua hoje como assessor da presidência do Cresci de Santa Catarina e já está há mais de 20 anos no mercado imobiliário, já trabalhou junto ao Sinduscon de Florianópolis, de Balneário Camboriú, de Itapema, de Joinville. Então, é um cara que tem uma vivência longa na área de construção civil em todas as regiões mais importantes do estado aqui de Santa Catarina. Tá? Então, seja bem-vindo, Alcides. Oi, Ronald, tudo bom, cara? Uma alegria estar com você aqui no Lucrando com Imóveis, uma oportunidade, né? Mais uma para a gente estar discutindo um tema tão importante, né, para o mercado imobiliário, não só catarinense, mas do Brasil. Então vamos lá, né? Você tem aí um outro convidado também, especialista, e tenho certeza que vai ser muito rico para toda a nossa audiência aí debater esse tema da reforma tributária na área imobiliária. É isso mesmo. Obrigado, Alcides, pela tua participação aqui. Já vou te dar um minutinho para você se apresentar, mas deixa eu primeiro chamar o Jefferson Valentim. O Jefferson, ele é auditor da Receita Estadual de São Paulo, além de mestre em Economia e especialista em ITCMD, e ele atuou como representante do Comitê Nacional da Secretaria Estadual da Fazenda no Comitê Especial da Reforma Tributária no grupo de imóveis. Então, o Jefferson é um cara que, além de super especialista no tema, está diretamente envolvido, né? O que a gente costuma falar, ele enxerga debaixo do capô o que está acontecendo dentro das discussões da reforma tributária. Então, Jefferson, seja bem-vindo e obrigado aqui pela sua participação, pelo seu tempo e por dedicar uns minutos aí para conversar conosco e com a nossa audiência. Olá, senhores, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente vai estar vivendo um momento de transição muito importante, né? E é muito importante que a gente traga essa discussão para orientar um pouco as expectativas das pessoas, né? Tanto do mercado quanto do setor público e dos investidores, por que não? Legal. E já vou avisando, assim, alerta de episódio polêmico, então eu sei que vai ter discussões aqui. Com certeza. A gente está preparado para ter uma discussão que não necessariamente será de concordância em todos os pontos, mas com certeza vai ser de trazer as nossas opiniões e tentar esclarecer tecnicamente no maior detalhe possível, né? Mas vamos começar rapidinho, só com uma introdução. Alcides, fala um pouquinho de você aí, né, do teu histórico e por que Legal, como é que você chegou até aqui, por favor. Até antes de falar de mim, vou dizer que você que está nos assistindo, fique para assistir, porque aqui no aquecimento aqui, prega aqui do nosso episódio, já batemos um papo aqui, temos aí algumas informações divergentes, então tenho certeza, né, que o conhecimento aí do Jefferson, né, do auditor Jefferson, vai trazer muito esclarecimento e que vai incentivar você a buscar informações, né? Afinal de contas, né, Ronald? A gente acompanhou a aprovação lá da reforma e nem os deputados sabiam que estavam votando, né? Então é normal que ainda tenham muita informação desencontrada e o que importa para a nossa audiência é buscar essas informações. Bem, né, eu estou aí no mercado imobiliário há mais de 20 anos, né, não atuo diretamente na indústria da construção, no mercado imobiliário, mas sempre é por meio das entidades, né? A gente atua aqui no Sinduscon de Florianópolis a partir do ano 2003, fiz um trabalho para outros Sinduscons do Estado, Câmara da Construção
né, que hoje é alinhada à Federação das Indústrias, a Associação da Indústria Cerâmica, né, o Secov, né, que é a entidade patronal das imobiliárias há muitos anos. Então, a gente sempre ajudou os setores da economia, e muito na área imobiliária também, a se organizar. Então, no Secov, a gente ajudava as imobiliárias a se organizar para buscar reivindicar melhoria nas políticas públicas, né, maior liberdade econômica, menos burocracia, menos tributação. Afinal de contas, né, o direito à moradia é um dos direitos aí fundamentais previstos no artigo 6 da Constituição Federal. Ela está somente depois, Ronald, né, do direito à vida e o direito à liberdade. O direito à moradia é o terceiro em grau de importância dentro do nosso ordenamento jurídico constitucional. E por isso que é tão importante esse debate, talvez, né, um corretor de imóveis, uma imobiliária, uma construtora, não tenha essa noção da relevância que é o segmento imobiliário para o país, né? Então, o fundamento é na Constituição Federal. Não dá para a gente não levar a sério uma reforma tributária que impacte diretamente em toda a cadeia, né? Desde o parcelamento do solo formal regular, que evita, né, o aumento da criminalidade naqueles locais onde o poder público não é eficiente, né, na sua fiscalização dos loteamentos clandestinos, que trazem criminalidade, problemas de saúde pública e tudo mais. Então, esse tema é sensacional. Então, a gente está há mais de 20 anos aí, né, debatendo com prefeituras, governo federal, Congresso Nacional, os mais variados temas, lei de parcelamento do solo, Código Ambiental, reforma tributária agora, né? Então, estou muito feliz, né, de receber esse convite para estar aqui do lado desse grande especialista aí, que é o Jefferson Valentim, para a gente alinhar aí os pensamentos. Eu venho mais aqui da iniciativa privada, o Jefferson vem lá do poder público, e eu tenho certeza que a boa fé, a boa vontade, né, ajudar o nosso Brasilzão, aí, o nosso estado a crescer, com maior justiça tributária e social, é o objetivo de todos nós, sem burocratizar e, de preferência, com menor carga tributária para todos, porque quem paga o tributo é o consumidor final, né? Você aí, a pessoa física que está aí no final da cadeia, que paga o imposto, a empresa é um repassador desse tributo. Então, a reforma, se puder ainda reduzir tributos em setores relevantes, como o da moradia, que é o nosso terceiro principal direito fundamental aqui no país, é sensacional. Obrigado, Ronald. Obrigado, Jefferson. Vamos em frente aí. Boa, valeu, Alcides, obrigado. Jefferson, aproveito também para você falar um pouquinho do seu histórico, aí você que também já tem quase 20 anos aí trabalhando nas diferentes áreas do fisco brasileiro, né? Fala um pouquinho de você, acho que é importante para o pessoal entender como sua cabeça funciona e o seu ponto de vista, obviamente, baseado no seu histórico, por favor. Vamos lá. Eu comecei em 2001 trabalhando no INSS, lá a gente trabalhava com regularização de obra, cobrança das contribuições previdenciárias sobre as obras de construção civil, né? Depois eu fui em 2005 para a Receita Federal, continuei trabalhando nessa área de regularização de obra. Depois assumi no Estado e fui trabalhar com o ITCMD. E a minha formação em economia, meu mestrado em economia, foi estudando IPTU. Então, assim, acabei tendo quase que minha vida profissional toda trabalhando nessa área e tendo contato com o setor de construção civil. E sempre, desde quando começou os debates sobre a possibilidade de reforma tributária, nessa última vez, a gente fala em reforma tributária há mais de 40 anos no Brasil, né? Acho que quando veio a Constituição de 88, no dia seguinte já começou a falar em reforma tributária. E na verdade, a gente intensificou isso muito quando houve a proposta ali, nos preparativos da proposta da PEC 45, né? Ali pelo ano 2016, 2017, e eu estava participando de um movimento dos fiscais de São Paulo, que era um movimento Viva, que era um movimento que militava pela implantação de um imposto sobre valor agregado em substituição à tributação do consumo que a gente tinha. E assim, o sonho foi virando possibilidade, foi virando planejamento, e hoje a gente está no meio de uma reforma tributária e calhou de ter a oportunidade de participar internamente em algumas discussões e contribuir no que deu até agora. Legal. Eu vou, assim, participar internamente, contribuindo. O Jefferson está sendo bem modesto aí, ele tem uma participação super ativa e substancial dentro do que hoje está sendo a reforma. Agora, antes da gente entrar nas vias de fato, eu vou fazer uma... assim, para mim, eu morei fora do país, eu já estive envolvido em várias questões que são
que envolvem impostos, né? Eu trabalhei em multinacional, fazia cálculo de custo de produto, qual país era mais competitivo. E eu tenho vários amigos, assim, amigos pessoais meus, que são executivos em empresas. Eu estudei administração além de engenharia, então muita gente que é CFO, são os caras de financeiro. E eu vou contar uma coisa para vocês, e por isso, Jefferson, que eu acho que tendo opinião para lá ou para cá sobre a reforma, eu acho que a iniciativa toda é de uma importância incrível para o Brasil. Toda vez que eu sentava para discutir assunto tributário no Brasil, o estrangeiro, seja ele alemão, que eu trabalhava numa multinacional alemã, ou enfim, americano, que meus amigos me contam, eles falavam assim: não é possível que o cálculo de imposto aí é assim. Não. Tem alguma coisa errada. Tu deve estar querendo me enganar, porque não é possível que um país calcule imposto do jeito que você está me falando. Não, cara, aqui no Brasil assim é complicado mesmo. Não, peraí, mas tem 5.500 legislações de imposto municipal, todas diferentes? Isso, é assim. Terrível, né? Absurdo. Né? Mas daí quando passa de um estado para o outro, paga o imposto, mas se passar do outro para o outro, paga outro imposto? Isso não é assim mesmo. Não, para. Tu deve estar querendo me enrolar, vocês não estão sabendo fazer. Era sempre assim, era um negócio até desagradável. Às vezes o cara achava sinceramente que a gente estava fazendo alguma coisa para esconder alguma coisa dele. Então, por mais que haverá opiniões distintas como qualquer assunto importante, como esse, complexo, o fato da gente estar discutindo isso agora é um daqueles momentos que você fala assim, de repente dá para ter esperança que as coisas vão poder melhorar, né? Então, parabéns aí, Jefferson, pelo teu envolvimento. Eu sei que o Alcides também está, enfim, dedicado ativamente a tentar aumentar a qualidade do debate lá com os deputados, especialmente, ou com o Congresso, especialmente, né? Sem dúvida. Então, cara, parabéns para vocês dois por essa iniciativa. E isso tem algumas coisas que mudam de verdade, né? Um plano real que acaba com a inflação, uma reforma. Essa é uma daquelas coisas que mudam o país de verdade. É muito legal. A promessa é essa, né, Rodo? Como eu vou repetir aqui na pré-conversa aqui com o Jefferson, aí a gente ficou um pouco mais animado. E aí esse episódio vai mostrar isso, né? Porque, assim, as informações que a gente traz de Brasília, de outros setores, não sou eu que estou dizendo, eu sou mais um de centenas de lideranças aí do mercado imobiliário nacional, indústria da construção, CEBIC, Secov, CBCSI, inúmeros Sinduscons do Brasil, né, Abrainc, e que estão acompanhando isso com muita preocupação, né? Então, e repito, a gente, nesse momento, né, o Brasil, a Câmara dos Deputados deu um cheque em branco, votou sem saber o que tinha lá no papel. E aí acho que vale a pena ouvir o Jefferson, né, trazer a público algumas boas notícias que ele nos deu, porque eu ainda tenho, né, um pé atrás com essa reforma tributária, e em especial para o mercado imobiliário. Está muito claro para todos que essa reforma, né, Ronald, ela nasceu da indústria. Então, se você aí que está nos ouvindo ainda não sabe, a indústria conduziu a reforma. Então, o setor mais beneficiado da reforma é a indústria. Eu acho que tem mérito, né? Porque, afinal de contas, se a gente quer ter produtividade em termos de nação, de país, e concorrer com outros países nas exportações, né? Eu acho que faz sentido a gente discutir isso mesmo, né? Porém, com transparência, com inclusão, ouvindo a todos. E é isso que, nesse momento, a gente ainda não tem, né? A gente não tem a transparência por parte do governo e do Congresso nesse debate. Então, a gente está lá no Senado conversando, mas eu acho que... Devolvo a palavra aí. Estou ansioso aqui para ouvir o Jefferson aí as boas notícias, se temos, né? Não, vai ser polêmico, né? Alerta de polêmica já foi dado, mas vamos começar, Jefferson, falando um pouquinho de quais são os efeitos esperados principais nas distintas camadas dos impostos. Aí, primeiro o IVA, né? O que ele muda, o que ele substitui, e depois, como inclusive a sua área de especialidade, falar um pouquinho dos impostos de transmissão, aí, ITBI e TCMD, e quem sabe, por último, uma passada sobre o IR, que eu acho que tem um efeito nesse momento menor, mas tenta só dar, assim, não vamos entrar no último do detalhe, porque daí fica muito complexo, aí precisamos de 5 episódios só para falar disso, mas pelo menos dar uma primeira passada nos efeitos esperados nas três grandes classes de impostos aí, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro que, como você já colocou, Ronald, a gente tem uma tributação no Brasil que ela, do ponto de vista arrecadatório, ela é extremamente eficiente, a tributação do consumo, tá? Porque ela traz dinheiro para os estados, para os municípios, e ela é tão eficiente assim porque ela é extremamente cumulativa. Então, e o problema dela ser extremamente cumulativa é que, de um lado, você não sabe exatamente quanto paga de imposto nos produtos que você consome, né? Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para
os bens imóveis. Alguém aqui sabe quanto pagou de imposto sobre o consumo no último imóvel que adquiriu? Ninguém sabe. Não. Então, é até difícil. Eu até discutia bastante com os representantes do setor de construção civil, quando eles diziam, mas vai ter aumento de carga tributária. Eu falava, tá bom, quanto é que você paga hoje? E tem uma dificuldade absurda de se calcular quanto é que se paga hoje. Né? Questão da cumulatividade, né? Ninguém sabe isso, não é transparente, né? A gente tem um problema de diagnóstico, né? A gente tem uma ineficiência muito grande. Muito se fala da ineficiência da força de trabalho brasileira, né? Que um trabalhador brasileiro é muito menos produtivo do que os outros. Isso não quer dizer que ele trabalha pouco, quer dizer que a relação capital-trabalho no Brasil é muito ruim, né? Porque a gente tem todo um setor produtivo sequelado por problemas da tributação. Você toma decisões administrativas muito mais baseado na eventual carga tributária que você vai estar sujeito do que a uma decisão de eficiência produtiva da sua empresa. Né? E eu não tenho a menor dúvida que o setor de construção civil é o que mais carrega sequelas no país. Por quê? Primeiro porque você tem uma carga de tributação sobre ICMS nos produtos que você compra para utilizar como insumos, né, nos materiais de construção e tal. Você tem uma carga de ISS sobre o serviço da construção em si. E isso tudo é cumulativo porque quando você vende um imóvel, você não transmite esse crédito. Se você vende um imóvel para uma empresa, por exemplo, para uma indústria, para um comércio, toda essa carga tributária que aconteceu no meio da cadeia vira custo e vai para o preço do imóvel. Quando esse comércio, essa indústria vende uma caneta que seja, ali naquela caneta tem imposto que incidiu sobre o tijolo da construção da sede da empresa. Né? Então, isso a gente perde competitividade internacional. Quando eu vendo a minha caneta brasileira com o imposto do tijolo, eu vou competir com a caneta alemã que não tem imposto do tijolo. Entendeu? Então, isso traz um problema de competitividade para as empresas brasileiras. Então, há muito tempo, a gente chama, e aí a gente tem um problema de cidadania também, né? Você precisa saber qual é a carga tributária que você está pagando. Né? Até para saber se ela é pequena ou grande e cobrar seus representantes em virtude disso. Né? Trocar esse sistema caótico que ainda tem PIS e COFINS na história, né? Por um imposto de valor agregado que seja multifásico, que seja não cumulativo, é a melhor saída possível. É a melhor saída do mundo? Não. A melhor saída do mundo é diminuir tributação sobre o consumo. Se tiver que compensar, compensa na renda e patrimônio. Por quê? Porque você estimula a economia. É o que os países desenvolvidos fazem. Não dá para fazer? Não dá. Então, vamos fazer pelo menos uma tributação sobre o consumo que seja mais eficiente. E a reforma, ela veio com 3 grandes promessas. Primeira, simplificação de legislação, que é aquilo que você já colocou. Hoje a gente tem 27 legislações diferentes de ICMS. A gente tem possíveis, nem todos os municípios instituíram o ISS, mas a gente tem possibilidade de 5.500 legislações diferentes de ISS. Né? Cada tribunal julgando de um jeito, cada tribunal administrativo julgando de um jeito, cada administração tributária interpretando a legislação de um jeito. Né? Então, é uma loucura completa. Né? A gente substituir tudo isso por um regulamento só, por maior que ele seja, já vai ser um ganho absurdo de efetividade, de simplificação. A gente tem uma promessa muito grande de desoneração das etapas intermediárias das cadeias produtivas, né? Porque, ao fim, quem paga é sempre o consumidor final. Sempre. O tributo que incide durante a cadeia produtiva sempre vai recair sobre o consumidor final. O problema é que se você tem uma tributação acumulativa, você não sabe quanto vai cair na tributação, quanto o consumidor final paga, e aí a gente tem umas esperanças fúteis, né? Você olha lá a carga, a nota fiscal do consumidor e olha uma alíquota, às vezes, de 12%, fala, nossa, como eu estou pagando pouco. Ou pega um ISS, nossa, paguei 5%, como eu estou pagando pouco. E aí você não sabe quantas etapas da cadeia produtiva que tiveram tributação em cascata e que estão ali no meio do preço do produto, né? Como custo. Então, essa desoneração do meio da cadeia ela é muito importante para não afetar as decisões alocativas e os investimentos. E a gente tem
uma promessa muito grande, e aí eu posso dizer que pelo que eu estou vendo dos trabalhos, um empenho muito grande do setor público em tentar absorver a complexidade dessa tributação. Porque a tributação sobre o consumo, ela nunca é simples. Ela incide sobre todas as possibilidades. A gente vai falar de imóveis, e imóveis já envolve uma complexidade absurda. Você tem loteamento, você tem aluguel, você tem imóveis públicos, você tem obra pública, você tem serviço de construção, já é complexo. Né? Você imagina a tributação do consumo de tudo que você consome, de toda a tua cesta de consumo. Então, ela é complexa. Agora, tem uma tendência, e que não é uma tendência que nasceu do nada, ela é uma tendência que nasceu dos anseios da própria população, do próprio contribuinte, do próprio setor produtivo, para que, ok, tem que ser complexo? Tem. Mas a gente tem ferramentas de tecnologia que sempre o Estado impunham às empresas que se adequassem. Né? Vamos fazer nota eletrônica, se vira, corre atrás. Vamos fazer SPED contábil, SPED fiscal, se vira, corre atrás. E que agora a gente pode usar tudo isso, fazer com que o governo absorva tudo isso para tornar para o contribuinte as obrigações acessórias o mais simples, diretas e objetivas possíveis, para reduzir também, principalmente, o custo de conformidade, que é tão alto no Brasil hoje. Legal. Daqui a pouco eu vou querer escutar a opinião do Alcides, qual que é a visão dele, mas tenta só simplificar para a gente, Jefferson. Então, o que vai acontecer pensando em construção civil agora, né? Imóveis. Primeiro vai ser a alteração de IVA, né? O IVA, então, vai basicamente juntar o que hoje é PIS, COFINS e RPJ, né? Isso, vamos lá. Hoje ele vai ser o seguinte. Tenta explicar os grandes grupos aqui, né? Primeiro IVA, depois TCMD e TBI, depois IR, por favor. A gente vai ter uma tributação. O nosso IVA, por questões políticas, federalismo e tudo mais, ele vai ser um IVA dual, né? Ele vai ter duas camadas de imposto sobre valor agregado, que não chega a ser uma jabuticaba. A gente tem na Índia, a gente tem no Canadá IVAs duais. O que é uma jabuticaba é o fato do município ser um ente tributante do IVA, o que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem 3 esferas federativas, né? No entanto, a forma como foi idealizado, agregando os entes subnacionais num único órgão, que é por meio do comitê gestor, isso tende a dar uma simplificada para o contribuinte. Para a administração pública vai ser terrível. Né? A gente tem um histórico a gente não gosta do outro estado, um município não gosta do outro. A gente vem de uma política de guerra, né? A gente sabe quando você tem os seus filhos estão brigando e aí você obriga eles a se abraçarem e fazer as pazes. A gente meio que aconteceu isso na reforma tributária. A gente sai de um ambiente belicoso entre as administrações tributárias para um ambiente de cooperação obrigatório, senão não funciona. Isso é um grande impacto. A gente tinha, então, vamos pensar aqui na cadeia produtiva da construção civil. A construção de um apartamento. Você tem uma empresa que vai adquirir insumos, que vai comprar materiais de construção, vai executar uma obra de construção, vai passar para uma empresa que vai vender. Às vezes, a empresa que vende é a mesma que constrói por causa do achatamento da cadeia produtiva que a gente é obrigado a fazer para que não tenha muitas etapas e não tenha mais incidência em cascata. Mas, então, você pode ter esse setor comercial numa empresa separada ou na mesma empresa, mas repassa para esse setor comercial vai adquirir mais insumos, né? Vai ter ali o setor de vendas, vai ter gasto com comunicação, com publicidade, com tudo mais, e ali ele vai depois vender para o consumidor final. Ok. Hoje, a gente tem a incidência do ICMS sobre os materiais de construção que a construtora adquire. Aí ela contrata uma terceira, por exemplo, para executar o serviço de construção, ela paga o ISS sobre a construção, ela repassa para a empresa comercial, ela não se acredita de absolutamente nada disso. A empresa comercial adquire uma série de insumos, isso aí a gente já até abstraiu a contratação do engenheiro para fazer o projeto, a contratação do escritório de arquitetura para fazer o design, a contratação de todos daquela consultoria do serviço de advocacia e tudo mais, tudo isso virou custo, todo esse imposto que incidiu sobre esses serviços viraram custo. Todos os serviços e insumos adquiridos pela empresa comercial viram custo também, ela vende isso para o consumidor final,
e aí na venda do consumidor final a gente não tem incidência, beleza? Não tem, mas o imposto está ali dentro porque virou custo. Com o IBS e a CBS, o que a gente tem? A empresa construtora adquiriu insumos, ela se acredita. E a gente está falando, vamos pensar aqui numa alíquota modal de 25%. Está falando ali de 20, 25, 30, enfim. Vai depender muito do quanto de exceções vai ter, né? Porque a reforma tributária ela foi feita para arrecadar a mesma coisa do que arrecada a série histórica. Então, não é para diminuir carga tributária, é para simplificar. Então, se você conceder qualquer tipo de benefício para um setor, você vai onerar os outros, necessariamente. Então, é aquela famosa frase do Friedman de que não tem almoço grátis, nunca foi tão bem aplicada. Então, suponhamos uma alíquota de 25% sobre os insumos. E aí eu já antecipo que economista tem uma péssima, tem um hábito muito desagradável de tratar tudo pela média. Né? E a média é um problema, porque se você coloca uma pessoa com a cabeça no forno, o pé na geladeira, na média tá em temperatura ambiente, né? Mas a cabeça está queimando. Então, e se a gente for para a economia comportamental, a perda nos motiva muito mais do que o ganho. Né? A possibilidade de perder nos motiva muito mais do que o ganho. Então, a gente tem uma tendência muito grande de olhar para aquela dispersão da média que nos prejudica e não olhar para a dispersão que nos beneficia. Né? Então, a gente vai ter uma empresa consultora que vai adquirir os insumos a 25%. Na média, no Brasil, a margem de valor agregado do setor de construção civil, ela gira em torno de 50%. Tá? Tem muitas variações a depender do tipo de imóvel que é realizado, do tipo de obra que é executada. Ou seja, o valor agregado, no caso, seria eu compro o material que eu compro, todas as entradas tributadas, isso, né? Todas as entradas tributadas pelo IBS, pela CBS, e saídas de produtos que serão tributáveis. Então, 50% do valor de saída correspondem a custos tributados, em média. Muita coisa, né? Muita coisa. Só que aí o que acontece? Significa, por outro lado, que você tem crédito sobre esses 50%, certo? Então, vamos imaginar um imóvel que você está vendendo por 1 milhão. Se você está vendendo por 1 milhão, nessa média, na margem de valor agregado de 50%, você adquiriu R$500 mil de insumos tributáveis pela CBS e IBS. E aí você vai ter o incidente sobre o tijolo, sobre o cimento, sobre o serviço de engenharia, sobre tudo, sobre a intermediação, sobre tudo, certo? Você tem 25% sobre 500 mil, você vai ter de crédito, 125 mil. Você vende por 1 milhão, você vai aplicar a alíquota de destino, que hoje, pelo texto que a gente tem hoje, tem uma redução de 40%. Certo? Então, vamos imaginar a alíquota de 15% na saída, ou seja, 150 mil de saída. Mas 150 mil, 125 de crédito, você tem uma tributação de 25 mil sobre um imóvel de 1 milhão. Isso não é muito. Certo? Isso não é muito. Agora, aí eu retomo. A dispersão. Isso não é regular, isso não é para todos os casos. Porque a gente tem setores que serão absolutamente desonerados. Por exemplo, os imóveis comerciais. Os imóveis comerciais, como o objetivo da reforma é desonerar completamente o meio da cadeia, se você vende um imóvel para uma empresa qualquer comercial, industrial, ela vai ter direito ao crédito de absolutamente tudo que foi pago de imposto até ali. Então, uma padaria que compra um imóvel e pagou 150 mil, esse imóvel de 1 milhão, pagou 150 mil de imposto, ela se acredita dos 150 mil de imposto e vai abater no ICMS que ela vai vender pão. Entendeu? Então, o imposto, quando entra para a padaria, ele entra numa conta de ativo, como imposto a recuperar. Então, ele não é custo, certo? Ele é ativo. Então, a tributação do imóvel comercial é zero. E, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Se eu comprar um imóvel para alugá-lo, né? Então, fui lá, comprei um imóvel, e eu sou uma empresa que presta serviço de aluguel. Também eu vou ter o crédito do imposto valor agregado de entrada. Exatamente. E na hora que eu alugar na saída, então eu vou creditar, e aí eu não vou ter que colocar o imposto no meu serviço de aluguel? É isso? Exato.
E aí vamos além disso. A gente deixa eu só fazer um parênteses trabalhando aqui, Alcides, porque é uma coisa que a gente discute pouco. Isso é bem diferente, uma coisa que a gente nunca... né? Você comprar um imóvel, entrou imposto, agora eu vou alugar, aí eu abato do imposto. O que entrou de imposto no imóvel que eu comprei no meu aluguel é uma mudança mais do que Então, Ronald, tem uma situação que é ainda mais positiva, que é o seguinte. O ideal é o seguinte, quando você tem muitas despesas que te geram crédito de imposto, e você não tem uma perspectiva, isso num IVA normal, em todos os países que adotam IVA, e você não tem perspectiva de utilização desse crédito no curto prazo, você tem direito de pedir ressarcimento. Tá? Na Espanha, por exemplo, os créditos têm que ser ressarcidos em até 6 meses depois de que você faz o pedido. Na reforma no Brasil, o pessoal está trabalhando com 2 meses de prazo para fazer ressarcimento. Então, se você compra um imóvel para alugar, você é uma empresa, você é um contribuinte regular do imposto, você comprou um imóvel para alugar, esse imóvel de 1 milhão, você pagou 150 mil de imposto. Você vai alugar e, no texto que a gente tem hoje, o aluguel tem uma redução de 60% na alíquota. Então, a alíquota não será mais de 15%, será de 10%. Tá? No nosso exemplo. Só para quem não está... Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque o IVA, que não se sabe exatamente o valor de referência, vai ser 25 ou 30, né? Qualquer lugar entre isso. Hoje em dia, no que foi aprovado, o Alcides já vai comentar um pouquinho sobre isso, mas o que foi aprovado na Câmara até então é que nos imóveis, na venda de imóveis, você tem um redutor de alíquota de 40%. E no serviço de aluguel, você tem um redutor de alíquota de 60%. Né? Então, se o IVA base for 30%, eu vou falar 30 agora, Jefferson, porque é provável que seja mais 30 do que 25, né? Então, se o IVA base for 30%, no caso de venda, ele cai 12% para 18%, e no caso de aluguel, ele cai 18% e fica 12%, tá? Só para que o nosso pessoal acompanhe bem aqui. E isso é uma regra. Os equilíbrios entre setores no Brasil, nessa reforma tributária, foram colocados na forma desse redutor de alíquota para os setores, e essa é uma grande discussão lá. Mas, por favor, continua com isso. Né? E aí é o seguinte, você comprou esse imóvel, você se creditou ali de 150 ou 180 mil, certo? Se creditou de 180 mil. Como você vai alugar e vai ter débitos de longo prazo, você tem direito de pedir o ressarcimento do imposto, pelo que está se desenhando a regulamentação, tá? Ainda dá para estragar muito daqui para frente, mas pelo que a gente tem hoje, você tem... Esse é o medo, Jefferson, dar uma carta branca para o governo e fazer isso, pelo amor de Deus, né? Esse é o receio. Você tem direito de se creditar, de pedir o ressarcimento em dinheiro dos 180 mil que você pagou do imposto. Por quê? Porque você é meio de cadeia. E aí você ressarciu os seus 180 mil, você vai aplicar lá no que você quiser e você vai pagando o imposto sobre o aluguel no decorrer das locações, com a redução de 60% da alíquota. E se for um aluguel comercial, a empresa que está contratando vai ter direito ao crédito desse aluguel, do imposto pago. Se ela vai alugar para vender uma caneta, no seu exemplo, exato, ela vende a caneta, tem o imposto de saída, o aluguel acredita o imposto que ele entrou. Quer dizer, o aluguel vira um insumo de produção. Né? Exato. É zero de imposto para ela se o aluguel for de imóvel comercial. Se for residencial, tem ainda o redutor social, que é os R$400 lá sobre o valor de abatimento da base de cálculo, além da redução de 60%. Então, assim, se eu fosse abstraindo todas as possibilidades de taxa de retorno e tributação sobre a renda e tal, me parece uma excelente oportunidade você adquirir o imóvel, você fazer o ressarcimento do imposto, investir esse valor do imposto que você ressarciu em qualquer coisa e você vai pagando o imposto conforme você vai fazendo as locações. Me parece um excelente negócio. Entendeu? A mim também essa explicação me parece um bom negócio. É a primeira vez que eu estou tendo esse raciocínio, viu, Ronald? Primeira vez que eu ouço. Eu queria usar, é isso aí, mas assim, eu vou passar a bola exatamente agora para você, porque eu queria usar esse... O que o Jefferson está trazendo é que há, sim, uma grande simplificação, né? Eu acho que isso, ou seja, até quem é contra concorda, né? Simplificação haverá. Né? Isso é uma promessa, né? Assim, vamos lá, uma promessa de juntar 5, 6 tributos num, né? Então...
Mas Não, o que eu queria te trazer... Estamos acreditando, sim, né? Isso. Mas vamos assumir que sim. Municípios não só também. Então, naturalmente, vai haver mais transparência e vai haver simplificação. Eu acho que isso... Eu acho que o Jefferson colocou bem, Ronaldo, assim, é a questão Mas eu queria que você trouxesse... Deixa eu te passar a palavra, daí você vai falar já, só para terminar. Eu queria que você trouxesse agora os receios, então. Né? Quer dizer, eu também tenho os meus, né? Puta, vai aumentar a carga tributária, especialmente na construção vai entrar imposto. Tenta trazer o outro lado da moeda aqui, né? Você está ativo no debate, depois complementa um pouquinho sobre... Está na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, por favor. Legal, mas traz os receios, por favor, que eu acho que é importante ter o outro lado da moeda aqui. Então, eu vou chegar nisso, mas eu preciso fazer uma breve introdução, que é a seguinte: no Brasil, eu não conheço, né, o processo legislativo em outros países do mundo, né? Mas no Brasil, da forma que foi aprovado, de uma forma sem transparência nenhuma, né, novamente eu repito, o Congresso deu uma carta branca. O deputado tem informações que o deputado não tinha o texto do projeto de lei na mão, com as emendas na hora de votar. Então, olha só, a cada evento que a gente faz, você teve a oportunidade de estar com a gente ali, com a doutora Carolina Sena, em Balneário Camboriú. Então, a cada evento, né, mais insights vêm, mais informações vêm. Né, repito, né, essa apresentação que o Jefferson está fazendo, essa interpretação da lei, do projeto de lei, para mim é nova, é a primeira vez que eu ouço. Né? Então, se for assim, parece que há uma luz no fim do túnel. Né? Mas hoje... Né, com o texto que nós temos em mãos, fato, né, como o Jefferson colocou, a tributação média do setor imobiliário vai subir. Né? Então, seja para incorporação, seja para locação, para administração, para intermediação, para venda. E aí eu tenho aqui, né, todos os setores que estão lá dentro do Congresso debatendo, que são organizados, contrataram assessorias, consultorias, e a do segmento imobiliário, né, ela nos deu aqui algumas... informações. Então, por exemplo, né, a informação que eu tenho aqui é que a habitação de classe média, imóveis de 1 milhão aproximadamente, a tributação vai subir em quase 48%, mais de 48%. Quer dizer, é diferente da informação que o Jefferson traz aqui para a gente. Uma outra informação, Jefferson, né, que a gente tem aqui, para loteamentos, né, o valor do lote também vai subir, a tributação do lote. Na administração de imóveis vai subir, na intermediação, um tributo que é em média 8,65 vai passar para 13%. Então, todas as informações que nós temos das assessorias contratadas nacionalmente pelas entidades nacionais, não é esse cenário que o Jefferson nos apresentou, né? E aí, não é que o Jefferson não esteja correto, veja bem, o Jefferson é um profissional com décadas de experiência, está lá dentro da reforma, tem informações precisas, mas nós que estamos fora não temos. As entidades não têm essas informações, foi aprovado sem informação. E como é que nós... Né, Ronald? Setor importante da economia, terceiro direito social mais importante, né, do Brasil, né, falei fundamental ali, né, a moradia. Então, é um cheque em branco. Então, a informação que nós temos hoje é que sim, né, uma alíquota, vamos falar de alíquota média, que é o tal do IBS, né, do IVA, né? O país do mundo que tem a maior alíquota é a Hungria, com 27%. Me corrija aqui o Jefferson se estiver errado. Hoje a expectativa é que o Brasil seja de 28%, né, com serviços públicos péssimos, como educação e saúde. Então, essa discussão da reforma tributária, eu volto a falar, eu não conheço outros países do mundo, posso falar do Brasil, que se discutiu a reforma tributária antes da reforma administrativa, ninguém discutiu o tamanho do Estado que a gente quer, o povo cansou, o contribuinte cansou de carregar uma máquina burocrática pesada e ineficiente, e a gente faz então, né, porque tem que fazer, porque o empresário não aguenta mais dessa carga, da carga e da burocracia do recolhimento, né? E aí sim, vamos para uma reforma tributária, pelo menos para atender a indústria. Então, a indústria está bem atendida na média. Agora, como o Jefferson colocou, se vai cair o imposto para a indústria, alguém vai ter que pagar mais, né? E aí o setor de serviços, né, um setor extremamente onerado, o setor de transporte extremamente onerado, o comércio depende dos redutores, né, ali. E aí o nosso, que é o segmento imobiliário, a gente, o que o governo vende, o setor imobiliário foi contemplado com redutor de alíquota. A gente não cai nessa conversa, porque se for uma análise superficial e simples, como eu estou fazendo aqui, esse redutor, mesmo aplicado, ele aumenta a carga tributária. Agora, né, o que o Jefferson traz é uma interpretação, né, do encadeamento de pagamento de tributos em todo o processo, né,
que aí sim você, dependendo do negócio imobiliário, né, pode ter aí uma redução. E aí traz uma luz do fim do túnel, que a maior preocupação de toda a cadeia, que é composta por dezenas de atividades. Aqui eu represento a intermediação para venda, a intermediação para locação, que é o corretor de imóveis, a imobiliária. Esses setores hoje têm um aumento da tributação, né? Então, estamos torcendo para que o Jefferson traga mais boas notícias, como ele trouxe, para que a gente possa direcionar os negócios. Eu posso falar um pouquinho aqui, Jefferson, né, da nossa atividade. Você é imobiliarista, né? Então, dei aqui os 2 exemplos. Intermediação para locação sobe de média aí de 8, 9 para 12, 13, né? E na intermediação para venda, né, que você aumenta, depende, se eu tenho uma empresa do Simples, né? O Simples não vai mudar. Cara, peraí, eu até quero perguntar um pouquinho para o Jefferson sobre isso. Quem está no Simples, o corretor autônomo, que tem a empresinha dele no Simples ali para emissão de nota, paga 6%, 7%, 8%. Ele vai continuar com essa empresinha do Simples, né, pagando 6, 7, 8%. Não vai mudar isso. Agora, a partir do momento que ele trabalha para uma grande incorporadora, uma grande construtora incorporadora, que precisa se creditar daquele imposto, esse cara que paga 6% vai ficar numa concorrência desleal com uma imobiliária que paga 13%, ou 17%, ou 18%. Porque quem paga mais imposto vai, a princípio, me corrija se estiver errado, né, Jefferson? Esse imobiliário que paga mais imposto vai ter mais créditos a entregar para a incorporadora lá na frente. Então, uma tendência de futuro que eu vejo hoje é que uma imobiliária hoje que paga pouco imposto, ela vai ter uma certa desvantagem, né, perante uma incorporadora, perante aquela imobiliária que paga mais imposto, que a incorporadora vai se creditar mais daquela imobiliária que recolhe mais imposto. Então, corretor de imóveis, imobiliária, você precisa estudar esse negócio, você precisa ir atrás de informações, porque em alguns casos, me parece, Jefferson, né, que vai valer a pena a pequena empresa imobiliária sair do Simples, crescer um pouquinho para pegar uma alíquota de tributos maior para se creditar. Quem trabalha com incorporadora. Não estou falando quem trabalha em imóvel de terceiro. Imóvel de terceiro não vai mudar, fica no Simples e está tudo certo. Agora, quem trabalha com lançamento, talvez valha a pena estudar, né, para não sair do mercado. Talvez valha a pena essa análise. Né? Não sei se era isso que tu querias aí de informações. Depois eu quero saber um pouquinho sobre a tramitação também, mas deixa eu entender isso. Quer dizer, quem fica no Simples, e se ele prestar serviço para uma empresa, ele não vai acreditar essa empresa que recebe ele acredita no serviço? Eu acho, vamos lá, o Jefferson vai poder responder, mas eu acho que ele acredita no valor menor, né, o tributo. É isso, Jefferson? Explica para a gente aí. A empresa, uma imobiliária do Simples, de uma imobiliária fora do Simples, né? Tá. Primeiro, vamos, como Jack o Estripador, vamos por partes. A primeira questão, assim, só um adendo que eu esqueci de falar, da questão das obras públicas. Tá? As obras públicas, que hoje também têm uma tributação cumulativa, né, igual todas as obras, foi criado um mecanismo de que o ente contratante vai ser o titular de todo o imposto, então ele vai ser recolhido o IBS e a CBS nas obras públicas, mas o produto da arrecadação fica para o ente que contratou. Então, o efeito econômico das obras públicas é que também não haveria tributação, certo? Então, também tem desoneração. E aí, como eu falei, se alguém vai pagar menos, e aí a gente está falando que todos os imóveis comerciais não vão pagar nada, todas as obras públicas vão ter desoneração, efeito econômico de desoneração total também, aí a gente tem uma sobrecarga no imóvel residencial, certo? Tem uma sobrecarga no imóvel residencial. Pensando nisso, que foi criado aquele redutor social, né, que reduz lá a base de cálculo em 100 mil reais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o imóvel do Minha Casa Minha Vida, 200 mil, a primeira faixa, ele vai ter uma redução de base de cálculo, quase como uma faixa de alíquota zero, sobre metade do valor. Se o terreno foi comprado de uma pessoa física, veio sem tributação, ele vai ter o redutor de ajuste referente ao valor desse terreno. Também vai abater na base de cálculo. E aí, a construtora ainda vai se creditar de todos os insumos, de todos os serviços e materiais utilizados naquela construção para abater no valor do imposto final. Então, para os imóveis de menor valor, a perspectiva é de uma carga tributária menor do que é hoje. Agora, essa tributação será progressiva.
Só um adendo aqui, desculpa interromper. Santa Catarina não existe imóveis de menos de 200 mil reais. Essa discussão com a Santa Catarina é nula, né? Sim. Quando a gente estava discutindo isso lá em Brasília, aí o pessoal disse, olha, aqui em Brasília não tem imóvel de 200 mil reais, porque Brasília não tem pobre. O pobre mora lá em Águas Claras, mora lá em Gama. Pobre tem, é que o imóvel aqui é mais caro, né? Isso aí, né? Sim. Era uma brincadeira, evidentemente. Mas, assim, a gente está trabalhando com o Brasil todo, né? Então, assim, em outras regiões, 200 mil reais é imóvel de valor interessante. Eu sou do interior de São Paulo. Aqui tem muitos desses apartamentos do Minha Casa Minha Vida nessa faixa de valor. Então, a tendência desses imóveis é ter um imposto menor do que é hoje. Agora, essa tributação é progressiva. Então, conforme o valor do imóvel residencial vai subindo, a alíquota efetiva vai aumentando proporcionalmente, vai aumentando em relação à base de cálculo. Então, você, a partir de uma determinada faixa de valor de imóvel residencial, você tem um imposto maior do que é hoje. Isso é inegável. Deixa eu entrar e cruzar uma coisa aqui, que então tem uma conclusão que aqui é unânime. Os imóveis comercial de médio e alto padrão vão pagar mais impostos. Comercial? Residencial. Residencial, peraí, eu falei comercial. Vão pagar mais impostos. Os imóveis residenciais de médio e alto padrão vão pagar mais impostos do que eles pagam hoje. Né? Bom, vai ficar mais caro para construir e para vender. Vai ficar mais caro para construir e para vender. Na verdade, o preço final do imóvel vai ser um pouco mais alto. Preço final do imóvel, né? Isso aí. Segundo ponto, os imóveis que são para uso comercial, por mais que tenham na base de cálculo mais impostos, provavelmente vão representar para o usuário, para a empresa que usa finalmente, uma redução de impostos, visto que tudo que pagou de imposto naquele imóvel vai ser creditado e vai entrar no valor agregado dele. Isso te parece lógico também, Alcides? Só para ver se... Pelas informações aqui do Jefferson, hoje sim. Né? E os imóveis de Minha Casa Minha Vida, quer dizer, os imóveis de médio, baixo e baixo padrão, né? Que a gente usa os termos técnicos da indústria aqui, né? Popular, né? Os imóveis populares, né? É isso. Eles terão compensações sociais para evitar que o mesmo aumento que acontece no médio e alto padrão ocorra. É isso? Exatamente. Tá. E aí, deixa eu fazer um comentário aqui bem... Deixa eu fazer um note aqui, porque é o forte do nosso público. Uma parte fundamental das pessoas que nos ouvem faz investimento em imóveis. E geralmente investimento em imóveis não é no popular, né? Porque o popular é um negócio bem focado em moradia. Então, aqui, meu comentário, espera-se que durante a fase de transição vai haver uma valorização média de todos esses imóveis, né? Visto que quando um novo fica mais caro, em geral o mercado inteiro acompanha, tá? Então, isso é muito provável. Claro que a transição é longa, né, Jefferson? Vai ter uns 10 anos de transição aí, se eu não me engano, certo? Eu não sei se essa análise é correta, Ronald, porque a gente também sabe, por outro lado, a gente também sabe que o imóvel residencial, você compra o que cabe no bolso, né? O tamanho da parcela, o investidor nem pode ser sempre que esfrie o mercado. Compra na planta. Então, assim, temos aí um futuro a ver, né? Mas tem uma situação que a gente não leva em consideração e que é muito difícil de levar em consideração, mas que os bons estudos de economia deveriam fazer, que é a adequação que o mercado vai fazer em virtude dessa nova tributação. A gente tem hoje um cenário que a gente conhece, com o qual a gente convive, e a gente tende a fazer os cálculos e as contas ceteris paribus, né? Como se nada fosse mudar. Só que tudo vai mudar. As pessoas... Então, assim, se você é um investidor, você adquire imóveis para alugar como pessoa física, se você, como pessoa jurídica, vai ter direito a crédito, você não vai mais alugar como pessoa física. Certo? E aí, lembrando, pessoa física que pratique sem habitualidade ou sem volume que caracteriza intuito econômico. O que é habitualidade, volume que caracteriza intuito econômico? Ninguém sabe. Tá? São conceitos em aberto. A gente tentou trazer, pelo menos para os imóveis, critérios objetivos, mas não houve acordo. Talvez esse seja um ponto que poderia melhorar no Senado. A falta de critérios objetivos para dizer o que é habitualidade, o que é volume que caracteriza intuito econômico, ela gera um pouco de insegurança para as pessoas físicas investirem enquanto pessoas físicas. Tá? Porque
Se você tivesse na lei, por exemplo, dizendo, olha, se você tiver 3 imóveis de aluguel, não tem incidência. 4 imóveis, aí vai ser contribuinte. Seria um critério objetivo, talvez não justo, mas um critério que traria previsibilidade. Né? A gente não tem. Então, são critérios que estão em aberto. Agora, se eu sou um investidor, eu sei que se eu investir como pessoa jurídica, eu tenho 0 de imposto, que eu vou recuperar esse imposto e vou pagar conforme eu vou usar depois, eu vou investir como pessoa jurídica. Então, você tem uma massa de pessoas que hoje fazem investimentos com pessoa física, que vai olhar para ali e vai falar, não, peraí, mas eu não vou fazer mais com pessoa física, eu vou com pessoa jurídica. Né? Eu tive uma discussão bastante grande com o pessoal que representava o setor de intermediação, que eu dizia, gente, vocês estão pensando nos problemas da intermediação de negócios tal qual eles existem hoje. Mas vamos pensar na nova situação econômica trazida pela tributação. Se eu tenho uma empresa e eu contrato qualquer serviço, inclusive o de intermediação, o imposto que foi pago ali no serviço de intermediação me dá direito total ao crédito. Se eu deixar o comprador do imóvel pagar a intermediação, ele não tem direito a crédito. O que o mercado vai fazer? Naturalmente, todo mundo vai pagar para as incorporadoras a partir de então. A própria empresa que vende o imóvel vai começar a contratar um serviço de intermediação para ter direito a crédito. Entendeu? Então, assim, isso vai onerar o preço final do imóvel. Se as pessoas fizerem como é hoje, vai. Mas elas não vão fazer. O mercado vai se readequar. Entendeu? Essa questão do Simples é uma questão interessante também, que é o seguinte. O Simples, houve uma modificação substancial no Simples na reforma tributária. Você tinha a opção de escolher a tributação do ICMS não cumulativa, mas embora tenha muita restrição ao crédito, o que gerava também cumulatividade, mas em regra não tinha cumulatividade. Então você poderia ser uma empresa do Simples você poderia ser não do Simples, ou ser uma empresa do Simples e trocar o recolhimento do ICMS, ISS e de todos aqueles outros tributos, IRPJ, contribuição patronal e tal, por uma alíquota sobre o faturamento, dependendo da faixa de faturamento, que é uma tributação cumulativa. Essa opção ainda existe, mas foi introduzida uma outra opção. Lá em 1º de janeiro, a empresa que vai fazer a opção do Simples, ela vai fazer 2 opções. Primeiro, ela vai escolher se ela quer ser do Simples ou não. Beleza. Uma vez, quero ser do Simples porque eu quero pagar pouco sobre a folha de pagamento e IRPJ. Tá. Ela vai ter uma outra opção. Você quer pagar o IBS e a CBS sobre o faturamento ou pelo mecanismo de débito e crédito? Então, vai ter essas 3 opções. Você vai ter a empresa não do Simples, a empresa do Simples, que paga o IBS e CBS numa alíquota embutida sobre o faturamento, e uma outra empresa que é do Simples, paga o IRPJ e contribuições patronais no Simples, mas paga IBS e CBS por fora, no débito e crédito, certo? Porque pode ser mais vantajoso para ela, dependendo de quem são os principais contratantes dela, dar esse direito ao crédito. Porque a empresa, como é uma tributação cumulativa no Simples, a alíquota é menor, só que ela é cumulativa. Então, ela transfere também crédito, mas ela transfere uma alíquota pequenininha, entendeu? Então, ela vira custo, a parte dos insumos dela vira custo. Tá? Então, talvez, por exemplo, se eu fosse uma empresa, se eu fosse um corretor, por exemplo, o que eu faria? Não há impedimento para que o corretor tenha 2 empresas. Tá? Uma do Simples e outra não. Desde que se não ultrapassar, somando o faturamento das 2, não ultrapassar o faturamento dos Simples, pode ter as 2 empresas. Vou prestar serviço para pessoa jurídica, eu presto como empresa do Simples que recolhe IBS e CBS por débito e crédito. Vou prestar serviço para pessoa física, presto a serviço. Mas como... isso é um negócio interessante, né? Você vê como os impostos influenciam. Hoje, o que acontece? Muitas incorporadoras preferem que a comissão seja faturada direto para o cliente final, para que ela não tenha que pagar os 5% aqui, e na hora que ela vende o imóvel a maior, ela paga imposto sobre a venda do imóvel lá no fim, né? E aí, o que deve acontecer, com o IBS, como ela vai se ser o contrário. Disso, vai ser o contrário. Dinheiro, deixa eu contratar. Isso, porque daí eu vou acreditar isso aqui e depois eu boto no valor final. Então, acho que essas alterações, e de novo, hein, Alcides, eu também tenho
ainda mais considerando que as coisas no Brasil, como diria o Pedro Malan, até o passado é incerto, as coisas vão passando no meio do Congresso. Eu acho que é muito claro isso, que é uma das primeiras vezes que eu tenho uma discussão mais racional sobre esse ponto, que eu vejo uma discussão... O Jefferson, você me perdoa, Ronald, já fica um convite para você vir fazer uma palestra aqui em Florianópolis, aqui para o Cresci. Te manda passagem aérea para você, tudo, hospedagem aqui, porque é a primeira vez, rapaz, nós vamos reunir o mercado. Ronald, obrigado pela oportunidade, nós vamos reunir o mercado imobiliário aqui para você falar sobre isso, porque é a primeira vez que alguém fala sobre isso, rapaz. Estou impressionado. E sabe uma coisa que seria muito legal, Jefferson, talvez aqui, vou até propor um workshop, é que a gente sentar e fazer uma conta simbólica de como é que se constrói um prédio, quem vende para quem, quando o dinheiro entra e como é que fica o imposto, porque isso quase ninguém tem a profundidade de entender, tá? Então, eu acho que você vê que a estrutura tributária realmente muda a forma que as empresas se organizam, né? E eu não tenho certeza também, eu não tenho certeza também onde é que vai ficar o imposto no final, para lá ou para cá. Mas o que eu também sou um otimista, e aí eu acho que vai dar, de fato, mais transparência, e isso nos ajuda. Porque não é para reduzir carga tributária. O que eu gostaria que acontecesse é a redução de carga tributária, lógico, né? Agora, visto que não é o objetivo disso agora, eu acho que sim vai trazer mais transparência. Alcides, nós vamos estar terminando nosso tempo aqui. Estou até pensando se a gente não devia fazer um segundo episódio para voltar nesse tema aqui, claro. Né? Porque tem tanta coisa legal e a gente não quer fazer um episódio de 2 horas, então nós temos que terminar. Só tenta dar para o pessoal, hoje é dia 6 de setembro de 2024, né? Como é que está a questão da tramitação? O que já foi, o que falta? E qual que é a perspectiva mais ou menos de tempo? Vamos lá. O que vai ser modificado? Não vamos entrar no que vai acontecer lá por dentro, porque é assunto para mais um podcast, mas vamos entrar no que você acha que vai acontecer, qual que é a linha do tempo que você acredita, que eu sei que não dá para ter certeza, que vão rodar as leis complementares. Legal. Ou as leis que vão regulamentar. Resgatando, então, aqui, a emenda constitucional foi aprovada no ano passado, então essa não muda mais, né? E aí agora o que está em discussão são os projetos de lei que regulamentam. E aí a primeira lei foi aprovada na Câmara dos Deputados alguns meses, né, 2 meses atrás, mais ou menos, não me lembro exatamente o dia, e está no Senado. E recentemente foi aprovado um segundo projeto de lei na Câmara que trata de outros temas. Nós estamos acompanhando essa que criou ali o CBS, essa alíquota média de 26%, 27%, 28% que nós estamos tratando aqui. E está no Senado hoje, né? Como é um ano eleitoral nos municípios, então o Congresso Nacional funciona em outra velocidade. Imagino que passando o primeiro turno, isso é muito preocupante para nós, Ronald, pelo seguinte, hoje dentro do Congresso Nacional tem pouca gente debatendo esse assunto, né? Então, quando passar as eleições aí do primeiro turno, o Senado volta com força total e tem que aprovar isso no afogadilho mais uma vez. Então, né, isso vai ser aprovado daqui a 1 ou 2 meses, eu não sei te dizer, mas a ideia é que eles aprovem esse ano já para vigorar a partir do próximo ano, com essa transição. E aí acho que vale a pena, Ronald, perguntar para o Jefferson aí essa transição, né? Vão ser 10 anos, né, de transição, que o Jefferson possa nos confirmar. E qual é o sistema, né, que as empresas vão recolher? Elas vão paralela, mas elas recolhem na atual ou na futura? Isso, é legal. Acho que esse beleza, vai ser aprovado então nos próximos meses, provavelmente. O Senado deve aprovar até o final do ano para entrar em vigor já no ano que vem, é a informação que nós temos, né? Ah, tá. Então, e aí já começa a transição no ano que vem? Explica isso, Jefferson, por favor. Essa é a pergunta. É uma coisa, assim, a gente é refém do calendário político, né? Não tem muito como fugir disso. E esses prazos foram estabelecidos pelo próprio Congresso quando aprovaram a emenda 132. Estabeleceu os prazos ali e aí a coisa tem que correr. Eu tenho colegas que praticamente não voltam para casa, que estão lá em Brasília trabalhando sábado, domingo, feriado desde dezembro, né? Uhum. Porque, assim, foi dada a carta em branco para o governo? Foi. O governo montou lá os grupos de trabalho, chegou para a gente e falou, olha, vocês têm 2 meses para criar uma lei para regulamentar tudo. Você imaginou? Imagina isso. E tem que ter acordo entre União, Estados e municípios. Quer dizer, loucura total. Jefferson, se me permite uma parte, você tem que tirar o chapéu para esses técnicos que estão lá dentro, da Receita Federal, dos estados, dos municípios, porque a gente só faz uma crítica, mas você tem uma série de técnicos lá dentro que também são pressionados demais pela agenda política e que também sofrem tanto quanto nós de entregar uma coisa com a maior acuracidade possível no menor tempo. E isso que nos preocupa a todos, né?
E assim, a gente tem que desenvolver, aprovadas as leis, a gente tem que fazer todo o regulamento infralegal e tem que desenvolver os sistemas. Não dá para começar a desenvolver o sistema agora, porque não dá para começar a fritar o pastel antes de escolher o recheio. Você precisa ter as regras claras para começar a fazer a regulamentação e desenvolvimento do sistema. Só que dia 1º de janeiro de 2026 o sistema tem que estar funcionando. Entendeu? Como é que Ou vai seja, fazer? problema à vista. Se vira e faz. Então quer dizer que a transição começa em 1º de janeiro de 2026, é isso? 1º de janeiro de 2026 já começa a CBS plena, substituindo PIS e COFINS. 25 ou 26? 26, 1º de janeiro de 2026. 26. Então tem um ano aí pela frente de... Um ano para as empresas se adaptarem, as fazendas... Uma versão possível de trabalhar. O IBS começa em 26 com uma alíquota de 0,1. Por quê? Para testar sistemas, testar a alíquota de referência. Tá? Então, até 2028 vai ser 0,1. Em 2026, vai ser esse 0,1 que vai ser destinado para implantação e funcionamento do comitê gestor. Depois disso, vai ter a repartição de 0,5%, metade disso, continua 0,1, mas 0,05 para os estados, 0,05 para os municípios. Por quê? Para testar o sistema de repartição das receitas, que vai ser um outro sistema extremamente complexo, né, que não vai estar para o contribuinte, que entra naquela parte que eu disse do Estado absorvendo a complexidade da tributação. Aí, no período de 2029 a 2032, a gente vai ter a tributação pelo ICMS, ISS, concomitante com a tributação do IBS e da CBS. De que forma? A cada ano, o IBS ele vai aumentando 10% do total da arrecadação, a alíquota vai sendo calibrada de forma a absorver 10% a mais da arrecadação, e o ICMS e ISS vão sendo reduzidos na mesma proporção. Quando chegar em 2032, em 2032 a gente ter uma arrecadação de 50% da carga tributária na forma de ICMS e ISS, 50% como IBS. 1º de janeiro de 2033, aí é só IBS e não tem mais ICMS e ISS. Desculpa, 32 vai estar meio a meio, então. Meio a meio. E aí, vai calibrando, 33, né? Vai calibrando 10%, zero os em atuais, 29, né? 20%. Né? Exato. Em 33 acabou o ICMS e ISS, e aí a transição para os contribuintes acabou. Para os estados e municípios, ela vai até 2098. Por quê? Uau. Porque como muda o parâmetro de origem para o parâmetro de destino, você tem municípios e estados que vão ganhar arrecadação, municípios e estados que vão perder a arrecadação. Só que o ente público é um transatlântico, você não freia de uma hora para outra. Você tem orçamento, você tem as demandas todas para cumprir com aquele orçamento, então você tem que ir se adaptando aos poucos. Para suavizar essa mudança, em 2033, 90% do produto da arrecadação ela vai ser retida pelo comitê gestor e repartida entre os municípios e estados com base em critérios de arrecadação histórica. E isso vai sendo de 2% ao ano reduzido até 2077. Depois disso, ainda tem o seguro-receita, que é 5% dessa parte que não foi retida para a transição federativa, que vai ser arrecadada para os outliers, aqueles municípios e estados que vão perder muito, sabe? Que aí vai até 2098. Então, para os entes federativos, só vai acabar a transição, de fato, em 2098. Às vezes a gente costuma até brincar que nunca a gente vai ter um parâmetro de destino de verdade, porque até lá vai ter que fazer outra reforma tributária, então já vai mudar tudo daqui até lá. Mas a previsão é essa. A transição para os contribuintes acaba dia 31 de dezembro de 2032, para os estados e municípios só lá em 2098. Pessoal, o nosso tempo aqui acabou e assim, é uma pena. Eu acho que o assunto é super rico e uma coisa que eu percebi agora nessa discussão é que, infelizmente, sim ou sim, a gente vai primeiro começar para depois ter que adaptá-lo, né? Quer dizer, é uma discussão que vai agora acontecer a roda com o carro andando, literalmente. É uma discussão que vai acontecer em pouquíssimos meses. Eu posso dar uma sugestão, Ronald? Para quem tem imobiliária, tenha 2 empresas. Uma no Simples e uma fora do Simples.
Aí Uma você no não erra. Simples e uma no Simples, recolhendo IBS, CBS no débito e crédito. Já fica a dica aqui para quem ficou até o final, ó, pãozinho quente, essa aí é a dica do momento para a imobiliária aí. E nada mudar. Intermediação para venda. Vamos fazer duas coisas, né? Vamos. Eu acho que aqui o nosso público é com investidores, tem muita coisa para se organizar ainda. O que é muito provável, gente, você investidor aqui que está nos escutando, nos assistindo, é que vai haver um rearranjo de que tipo de investimento vai funcionar de que jeito. Então, vai ter efeitos, a gente já viu, né? Quer dizer, hoje em dia já tem essa divisão comercial, residencial, aluguel, né? Isso vai certamente haver um rearranjo disso. E com toda certeza, durante esse período de transição, as incorporadoras, as imobiliárias, os investidores, eles vão começar a entender como isso funciona, vão começar a lançar imóveis com outros perfis, vão começar a atuar de outra forma. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É muito difícil prever exatamente o que vai acontecer lá no futuro. É importante agora estar acompanhando mês a mês. Quer dizer, se 1º de janeiro de 26 começa a rodar, na prática, vai ter uma aprovação que vai durar poucos meses, ela vai terminar, não sei, né, sei lá, primeiro quarto do ano, primeiro trimestre do ano, segundo, não sei, não importa. E aí vai ter um tempo as pessoas vão começar a fazer contas de novo, e na prática, já em 2026, a gente já vai sentir os primeiros efeitos. Então, acho que é bem importante que você, investidor, esteja olhando. Esse é um tema que vai afetar a forma que os investimentos ocorrem. E claro, o Alcides mencionou, para quem é do mercado, eventualmente vai ter uma organização diferente, uma forma de atuar diferente, é muito importante que isso seja considerado. Pessoal, muito obrigado, Alcides, muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Ronald. Obrigado, Jefferson. De verdade, eu tinha visto muitas discussões sobre isso, mas nesse nível de qualidade, acho que foi a primeira. Temos até que pensar se não vale a pena fazer uma segunda nesses mesmos moldes, mas eu agradeço demais a participação de vocês. Obrigado para quem ficou nos escutando até agora. Vou fazer um encerramento aqui em conjunto, visto que a gente já passou o nosso tempo. Então, esse foi o 6º episódio. No 7º, a gente vai falar sobre incorporação e seus detalhes, sob o ponto de vista do incorporador, né? Então, no próximo episódio, a gente vai entender como é que pensa o incorporador quando constrói um prédio, como é que ele tenta ganhar mais dinheiro e o que isso abre de oportunidade para você que é investidor, tá? Mais uma vez, obrigado, Jefferson, obrigado, Alcides. Se inscrevam nos nossos canais, botem um sininho, Um abraço, gente. Entrem Obrigado. em todas aquelas coisas. Vamos lá, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.